De segunda-feira, o pessoal tá bem devagar. Gente, nossa aula é na segunda. Boa noite, então, vamos dar início. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre, ainda, né, da sequência, o conteúdo sistema de amortização e empréstimos, né? Nós estaremos falando sobre o SAC e o SAM. O SAC, que é o sistema de amortização constante com revisão de parcelas conforme o contrato, tá? E o SAM, que é o sistema de amortização misto. Então vamos começar pelo SAC, né? O que vem a ser o SAC? O SAC é o sistema, é um sistema de amortização que permite, né, que o valor emprestado seja amortizado através de parcelas, onde os juros acabam incidindo no impacto menor, ou seja, as prestações elas possuem um valor crescente igual, crescente inicialmente igual, diminui ao longo do tempo e as amortizações têm um valor cada vez maior ao longo do tempo. As amortizações são crescentes e os juros decrescentes, tá? Então, o sistema SACRE, ele tem as seguintes características, vamos lá. Acabei de citar, juro decrescente, amortização crescente. O valor ele é fixo e sendo recalculado de acordo com as revisões que são previstas em contrato, tá? Boa noite, Altino, seja bem-vindo. Ainda com relação... Quer falar, Altino? Com relação ao sistema SAC de amortização, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos lá, supondo, né, ou suponhamos que um financiamento de um terreno no valor de R$200.000 foi financiado em 12 meses e com revisão semestral, a taxa de juros de 2% ao mês. Como que se dá a amortização? Da mesma forma que fazemos o cálculo, né, nos sistemas de amortizações anterior. A primeira, né, a amortização, divide-se o valor do financiamento pelo número de períodos, no caso aqui, 12 parcelas. Então, a amortização iniciando ali dos primeiros meses será, dos primeiros 6 meses, de R$16.666,67. Os juros, independente do sistema de amortização, sempre vai ser a taxa multiplicando ou o saldo devedor vezes a taxa, tá? Saldo devedor anterior vezes a taxa. Nesse caso aqui, os juros de 2% vezes 200 mil, a taxa, os juros a ser descontado ou ser agregado a essa amortização, R$4.000. Portanto, a minha PMT ou a minha prestação é igual à amortização de 16.667 centavos, né? Mais os juros de R$4.000. Portanto, o valor da parcela, o PMT e parcela é a mesma coisa, tá? R$20.666,67. Eu trouxe aqui uma tabela onde eu fiz o cálculo para que vocês consigam ver esse exemplo aqui, né, que tem uma revisão semestral, igual está aqui, ó. Como que fica? Então, as parcelas são constantes até o período da revisão. Nesse caso aqui, R$200.000, a minha amortização inicial nós calculamos lá, 16.666,67. Os juros é igual ao saldo anterior vezes a taxa, que é 2%, R$4.000.
O valor da PMT, 16.666,67 mais 4.000, 20.666,67. Os juros do período anterior, do período seguinte da prestação 2 vai ser aplicado ao saldo devedor anterior. Esse saldo aqui, como eu chego a ele? Saldo anterior menos amortização do período. Qual é o meu saldo no período 1? R$ 183.333,33, vezes 2%, o meu juro na prestação 2 será de R$ 3.666,67. Nesse sistema de amortização SACRE, aqui a partir da segunda parcela até aqui a sexta, como eu vou calcular minha amortização? Minha amortização será a PMT menos os juros, portanto, né, a amortização é igual PMT, ou seja, parcela, menos os juros, portanto, na parcela 2, minha amortização será de 17.000. Apuro o saldo novamente, R$ 183.333,33, menos a amortização de 17.000, meu saldo no período 2 será de R$ 166.333,33, vezes 2%, que é a taxa de juros. A parcela 3 será carregada de R$ 3.326,67 referente aos juros. A amortização é igual a parcela menos os juros. Portanto, no sistema de amortização SACRE, nós vemos que o período, né, o primeiro período aqui anterior à revisão, as parcelas são constantes, igual no sistema Price, a taxa de juros é igual, independente do sistema, o que cresce é a amortização, né, em relação ao período, ou seja, a amortização é crescente e os juros decrescente. Fiz todo o período, aí lá no enunciado fala que tem uma revisão semestral, ou seja, no final do segundo semestre, do semestre tem uma revisão, ou seja, início da sétima parcela. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, até trouxe aqui, ó, para calcular a parcela 7, eu vou pegar o saldo anterior ou saldo final no período 6, dividir pelo número de parcelas restantes. Quantas parcelas eu paguei até aqui? 6. Então, se são 12, né? 6, 12 menos 6, me restam 6. Então, eu vou pegar o saldo devedor, dividir por 6 e vou encontrar o valor das parcelas ou do PMT restante, da prestação restante. Continua constante, tá? A taxa de juros é a mesma, né? A mesma fórmula. Saldo anterior vezes a taxa de juros de 2%. Opa, perdão. Então, na prestação 7, a taxa de juros de R$ 2.395,17. A amortização será o valor... Opa, perdão, é aqui nessa tabela que estamos. A amortização, né, aqui... A amortização é igual a PMT menos os juros, eu encontro a minha amortização do período. Pessoal, eu dei uma vacilada ali, fui para a segunda tabela, segundo exemplo, tá? Mas é a mesma coisa. A parcela 8, a mesma coisa. Calculo os juros aplicando a taxa de 2% sobre o saldo devedor do período 7, né, que eu estou calculando a parcela 8, a amortização é igual a taxa, a prestação menos os juros, eu encontro a minha amortização. O PMT é igual
o saldo devedor do período 7 menos a amortização da parcela 8. Aí eu encontro o meu saldo devedor atual. E assim sucessivamente. Se vocês observarem, pelo sistema SACRE, na última parcela, o saldo ele é negativo. Ou seja, quando é negativo, significa que o tomador do empréstimo tem direito a um crédito de 4.000, nesse caso aqui, nesse exemplo, R$ 4.871,63. Ou seja, referente à amortização, ele pagou R$ 4.871,63 a mais. É só diminuir 200 menos 204, né, o saldo total da amortização, você vai encontrar esse saldo aqui. Isso sempre vai ocorrer no sistema SACRE, tá? Se vocês lembram dos exercícios das aulas anteriores, pelo sistema SAC, né, o sistema de amortização constante é zerado, pelo sistema Price francês, né, é zerado na última parcela paga, e no SACRE há um saldo credor para o tomador do empréstimo do financiamento, tá? Então, aqui pelo sistema SACRE foi pago em juros, né, R$ 25.376,78, com relação à amortização, R$ 204.871,63. Ao todo, o custo desse financiamento foi de R$ 230.248,41. Tranquilo até aqui? Meninos? Valdenir? Tá beleza, professor, tá tranquilo. O que vocês têm que ficar atento é nas revisões. Nas revisões tem que proceder os cálculos das prestações novamente, tá? Geralmente, em contratos a longo prazo, essa revisão é anual, ou seja, a cada 12 meses. Mas depende do que está determinado no contrato de financiamento. Ela pode ser mestral, trimestral, a cada 2 anos e assim por diante. Ainda eu trouxe aqui um outro exemplo pelo sistema SACRE, né? Nesse caso, a pessoa está pegando um financiamento de R$ 100.000, um prazo de 12 meses, a taxa de juros de 5%, o sistema é o SACRE, e a cada 3 meses. Observando aqui na última coluna, vocês vão verificar que a cada 3 parcelas, são 3 parcelas constantes, tem uma revisão, mais 3 parcelas constantes, uma outra revisão, 3 parcelas constantes, mais uma revisão de parcelas. Oi. Tá bom. O Mike quer entrar aí. Só um momentinho que você tem como aceitar ele? Só um momentinho. Prontinho, Maicon. Boa noite. Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Então, dando sequência aqui, Valdenir, os demais que já estavam, nós estamos falando sobre o sistema, e Maicon, que está chegando agora, nós estamos falando sobre o sistema de amortização, o SACRE, né? Que é quando há revisão de parcelas, ou seja, ele é mesclado, né, um pouco do SAC, um pouco do Price, né, mas não chega a ser o sistema misto que também iremos abordar na aula hoje. Ou seja, ele tem parcelas constantes até que se exija uma revisão. No nosso exemplo aqui, a cada 3 meses há uma revisão. Então, foi pago a primeira, segunda e terceira parcela, temos uma revisão, aí muda o valor das parcelas e elas passam a ser constantes novamente. Ou seja, para cada situação eu tenho que fazer esse cálculo aqui, tá? Sempre que ocorre uma revisão. A amortização é o saldo, no caso aqui do primeiro
A primeira parcela é o saldo inicial do financiamento, 100 mil, dividido pelo período, né, de amortização, 12 meses. Então, a minha amortização inicial, R$ 8.333,33. Os juros, 5% sobre o saldo inicial de 100 mil, R$ 5.000. Portanto, a PMT, 8 mil mais 5 mil, R$ 13.333,33. Essa parcela vai perdurar por 3 meses. Porém, não é a mesma forma que eu calculei a primeira que eu vou calcular a segunda amortização. Aqui, eu vou calcular a taxa de juros, como para qualquer sistema de amortização, né? A segunda parcela, saldo anterior, né? Da parcela 1 ali, que é o saldo inicial, o valor do financiamento, menos amortização. O saldo atual ali no período 1, R$ 91.666,67. Vezes 5%, os juros, R$ 4.583,33. A minha amortização será igual ao PMT, que é o valor da parcela, menos os juros, tá? O saldo devedor do período 2 é igual ao saldo do período 1 menos a amortização do período 2. Portanto, o saldo atual no período 2 é R$ 82.916,67. Sobre esse saldo, aplica-se a taxa de juros de 5% e apura ali juros de R$ 4.145,83. A minha amortização vai ser igual ao PMT menos a taxa de juros, né? A amortização, R$ 9.187,50. Saldo devedor no final do período 3, R$ 73.729,17. Pronto. Agora eu tenho, né, como eu tenho uma revisão, eu tenho que recalcular o valor da parcela. Como eu faço isso? Vamos lá, ó. Saldo devedor no final do período 3, né, que é 73.729, dividido pelo total de parcelas restantes. Se a amortização é em 12 meses, eu já paguei 3, faltam 9, portanto, R$ 73.729,17, dividido por 9, o valor das 3 parcelas seguintes será de R$ 11.878,59. Sobre esse saldo do período 3, saldo anterior ali no período 3, vezes os 5%, os juros do período 4, da parcela 4, R$ 3.686,46. A amortização é a minha PMT do período 4, menos os juros é a amortização. O saldo do período 4 é o saldo do período anterior 3, menos a amortização no período 4, apura o saldo do período 4. Sobre esse, a taxa de juros novamente e assim sucessivamente. Terminei a parcela 6, tenho que fazer a revisão de parcela novamente no período, na terceira revisão. Como eu faço? Pego o saldo devedor ali no final do período 6 e vou dividir pelas parcelas restantes. Se eu já paguei 6 parcelas, quantas faltam? 6, então 47.903,48, dividido por 6, as 3 parcelas seguintes serão de R$ 10.379,09, né? Sobre esse saldo no final do período 6, da parcela 6, aplica-se a taxa de juros de 5% e apura ali o juro do período da parcela 7. A amortização é igual a PMT menos a taxa de juros, tá? O saldo devedor do período 7 é o saldo do período 6 menos a amortização do período 7. E isso sucessivamente.
Chega no final do período 9, tenho que fazer novamente revisão da parcela. Como saldo no final do período 9, dividido pelas 3 parcelas restantes. Encontro o valor da PMT, sobre o saldo do final do período 9, aplico a taxa de juros, a amortização é igual a PMT menos os juros e vou apurar a amortização. Saldo devedor, período anterior, menos amortização, saldo atual devedor. E assim sucessivamente até zerar. Como eu já falei, nós vemos aqui que na parcela 12 o saldo é negativo. Ou seja, isso significa que o tomador de empréstimo, ele tem direito a um crédito de R$ 1.155,65, tá? É só somar essa coluna aqui integral e deduzir do valor financiado que você vai chegar a esse resultado aqui, ou seja, o crédito do tomador do empréstimo. Tranquilo até aqui? Tudo bem, pessoal? Posso dar sequência? Sim. Então, vamos lá. Sistema de amortização misto. O sistema de amortização misto, ele é uma combinação, ou seja, é a integração dos dois sistemas, do saque e do price, e é feito ali uma média aritmética. Então, para você aplicar num sistema de... ou você... lá dentro de uma entidade financeira, você seja o gestor e está cedendo um empréstimo para uma empresa e vai utilizar o sistema de amortização misto. Então, você precisa elaborar as tabelas no sistema de amortização SAC, né, que é a de amortização constante, e no price, onde é o sistema de prestação constante. E a partir dessas duas tabelas, você vai fazer a média aritmética das prestações para chegar, né, para conseguir elaborar a tabela do sistema de amortização misto, tá? Então, vamos lá. Nós já calculamos PMT lá usando, né, a fórmula aritmética em aulas passadas. Vamos aqui para a tabela. Eu trouxe um exemplo bem sintetizado, né? Nesse caso aqui, vocês podem ver que o valor da prestação, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu esqueci de botar a taxa de juros aqui, só no slide, ele está no Excel. Só um momentinho que eu vou tirar esse slide e colocar o Excel para vocês, só um pouquinho. Vou cessar essa apresentação e colocar o Excel para facilitar a compreensão para vocês, só um momentinho. Se eu não me engano, eu usei a taxa de 5%, mas como não está aparecendo, vamos aqui. Deixa eu só ver se ela está na página correta. Tá. Tem que estar aberta, senão não funciona. Só um momento. Essa aqui. Apareceu para vocês? Apareceu, professora. Então, nesse exemplo aqui, eu elaborei com base nos dados, né? A tabela pelo saque e pela price, e só assim eu vou conseguir aplicar aqui o sistema de amortização misto. Então, nesse exemplo, o tempo é de 6 meses, né? A amortização vai ser em 6 meses, o valor financiado aqui, 100 mil. Deixa eu só olhar aqui um negócio. Só ajeitar aqui, só um pouquinho. Nossa, meu sistema tá uma maravilha. Lento pra caramba. Só um pouquinho, pessoal.
para carregar. Para ficar moeda ali, fica mais fácil. Valor do financiado 100 mil, a taxa de juros de 5% ao mês. Então, eu desenvolvi aqui a minha tabela, né? Para quem não sabe utilizar ou colocar as fórmulas, depois eu vou estar disponibilizando essa tabelinha aqui, ó, é só clicar em cima de cada um e vocês vão conseguir puxar as fórmulas, tá? Para facilitar para vocês o uso da tabela no Excel. Isso aqui ajuda uma mão na roda para a gente, tá bom? Então, vamos lá. No sistema SAC, né? Sistema de amortização constante, o que é constante? O valor da amortização. Então, aqui é fácil, é só dividir, né? A amortização é igual ao valor financiado dividido pelo tempo. 6 parcelas, eu já encontro ali a amortização de todo o período. Os juros, como para qualquer sistema de amortização, é o saldo anterior vezes a taxa de juros, no caso nosso 5%, né? Portanto, no sistema SAC, a PMT, o valor da parcela, é a amortização mais juros, isso sempre, né? Ou seja, as parcelas são maiores no início e menores no final. Embora a amortização seja constante, o juro é decrescente e faz com que as parcelas caiam. O saldo devedor também para todo o tipo de sistema de amortização sempre vai ser o período anterior, né, menos o valor amortizado. Portanto, aqui no SAC, o valor total pago nesse financiamento foi de R$ 117.500. Usando o sistema Price, onde a parcela, né, a parcela é constante, nós vemos aqui a coluna, a parcela é todo igual. Como que eu faço? Aqui eu usei fórmula do Excel, né, onde a PMT é igual a pagamento, abro parênteses, ali coloquei a taxa, né, ponto e vírgula por conta da sequência, o tempo, que é de 6 meses, ponto e vírgula, botei menos, né, para poder as parcelas serem calculadas, sinalzinho de menos ali, para as parcelas serem calculadas positivo. E o valor presente do financiamento, ou seja, o valor pego, ponto e vírgula, fechei ali, já calculei o valor das minhas parcelas. A taxa de juros, a mesma coisa. Saldo devedor vezes a taxa de juros, encontrei os juros. A amortização será a PMT, é igual PMT, se vocês clicarem aqui vão ver, ó, é igual a PMT, que é a H, no caso aqui 17, menos, né, os juros, ou a G, G17, né, no caso aqui, menos a taxa de juros, cliquei no lugar errado, G17, a minha amortização 14.701,75. Aqui eu posso copiar todas as fórmulas? Posso, tá? O saldo devedor sempre vai ser saldo anterior menos amortização e assim sucessivamente. Tanto pelo sistema SAC quanto pelo Price, zerei aqui a amortização na última parcela. Portanto, pelo sistema SAC foi pago um montante de R$ 117.500, que é o principal, né? O valor presente, mais os juros pagos. No sistema Price, os juros são maiores, né? Então, o tomador do empréstimo pagou um pouco a mais, R$ 118.210,48, que é a soma, né, do valor principal, 100 mil que foi tomado emprestado, mais os juros. Como que eu faço como que eu encontro o valor de parcela no sistema de amortização misto? Pessoal, é só somar a parcela do período 1, a primeira parcela do sistema SAC, mais a parcela do sistema Price. Vamos lá? Vamos ver aqui. Acho que, se eu não me engano, vai ser assim, ó, a fórmula. Igual PMT
mais, opa, tenho que abrir parênteses aqui, porque vai envolver dois cálculos. Prestação 1 do sistema saque, mais prestação 1 do sistema price, dividido barra por 2, porque é uma média aritmética, 20.684,21. Vamos lá? Certinho, tá vendo? É que aqui eu já coloquei a fórmula, ó. E aí, sucessivamente, a segunda parcela do sistema de amortização. Primeira coisa, eu vou calcular toda a coluna do sistema, da coluna de prestação, tá? A segunda parcela, vou pegar a segunda parcela do sistema saque, tá? Vamos lá, igual, segunda parcela do sistema saque, abro parênteses, segunda parcela do sistema saque, mais segunda parcela do sistema price, fecho parênteses, dividido por 2. Encontrei o valor da parcela 2. A parcela 3, a mesma coisa, igual, abro parênteses, que ali eu tenho dois cálculos a ser feito, né? Por isso tem que colocar entre parênteses, para não se confundir e para que o cálculo seja correto. Terceira parcela do sistema saque, mais terceira parcela do sistema price, fecho parênteses, dividindo por 2, que é média aritmética. E aí, sucessivamente. Fiz o cálculo das parcelas no sistema misto, eu vou calcular os juros. Os juros, pessoal, é a mesma coisa para qualquer sistema de amortização. Vai ser o saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros. No nosso exemplo, 5%. Então, 100 mil vezes 5%, a taxa aqui. Os juros da parcela 1, 5 mil. A minha amortização vai ser PMT menos juro, valor da amortização. Então, aqui nós podemos ver que pelo sistema misto, os juros é decrescente, porque o saldo devedor vai ficando menor e a amortização vai ficando maior, tá? E aqui no final do período 6, zera da mesma forma. Vamos fazer a comparação? Olha lá, no sistema saque eu paguei 117 mil, ou seja, o tomador do empréstimo pegou 100 mil, pagou 17.500 de juros. Pelo price, ele pagou 18.210,48 centavos de juros. E pelo sistema de amortização misto, R$ 117.855,24. Como o período aqui foi bem curto, né? Analisando, os juros pagos menor foi pelo sistema saque. Só que tem um porém. Pelo sistema saque, o valor das parcelas iniciais são maiores do que os outros dois sistemas, né? Enquanto o price a parcela é constante, porém o juro é maior. Na sistema misto, a parcela é um pouquinho menor, só que os juros ainda é um pouquinho maior do que no constante. Porém, se o período aqui for maior, pode ocorrer também uma diferenciação nesse sistema de amortização e o misto acabar sendo o mais vantajoso, tá? O que tem que se observar sempre é o capital, é o que a empresa tem ali de disponibilidade. De repente, ela quer uma prestação fixa, né? Porque daí ela já sabe quanto vai sair de caixa ali mensalmente, né? Se ela vai pagar esse financiamento mensal, ou seja, ela tem ali um sistema de pagamento uniforme, ela vai pagar sempre o mesmo valor de parcela, ela conhece o valor de parcela. Se ela, de repente, tem uma disponibilidade de caixa maior no início, ela pode optar pelo saque ou pelo sistema de amortização misto, onde as parcelas vão caindo ao longo do tempo, se tornam decrescentes, né? Então, depende da realidade do tomador do empréstimo, da sua
capacidade de pagamento e também da questão, pessoal, que eu não tenho colocado nos exercícios para vocês, mas não altera em nada, que é o valor de entrada. Lembra que eu falei lá na aula passada que o saque, no máximo, né, pode comprometer 30% da renda da pessoa, a renda mínima do tomador do empréstimo, e no caso do sistema saque, também tem ali o valor de entrada que não pode ser, se eu não me engano, superior a 30%, né, desse valor da entrada, 10, 20, depende da espécie de financiamento. Se é um financiamento habitacional, geralmente, no mínimo, teria que ser uma entrada de 10%, né, pelo saque. O price pode ser um pouquinho menor e assim por diante, tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou mandar aqui essa planilha do Excel para vocês. Aqueles 2 exemplos anteriores também estão aqui com fórmulas, caso vocês queiram, tá? Só um momentinho que eu vou voltar aos slides. Só um pouquinho. Pronto, voltou os slides para vocês? Aqui fica mais fácil fazer a comparação, né? Que está demonstrado. Só lembrando aqui que é 5% que eu utilizei na taxa de juros aqui, que a informação eu acabei não colocando disponível para vocês, tá? No slide. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vamos ao quadro comparativo. Como ninguém se manifesta, para mim está tudo bem, né? Observando aqui... Pode prosseguir, professora. Posso seguir, né? Então, vamos observando aqui o quadro comparativo entre os sistemas de amortização. Pelo saque, o juro é decrescente, a amortização é constante e o valor da parcela decrescente. Pelo SACRE, os juros também são decrescentes, a amortização é crescente e o valor das parcelas decrescentes. Pelo PRICE, os juros são decrescentes, a amortização crescentes e as PMTs ou as parcelas são fixas, tá? Bom, pessoal, deixa eu só fechar aqui. Com relação ao conteúdo da aula de hoje, era isso, era dar sequência aos sistemas de amortização. Existem outros no mercado? Sim, se vocês forem ver, tem o sistema alemão, outros sistemas de amortização, porém não fazem parte da nossa grade, e isso, esses sistemas que já estudamos, né, que é o SACE e o PRICE, são os mais praticados no mercado, mas há sistemas financeiros, né, entidades financeiras, que oferecem o sistema de amortização misto. Nós também falamos sobre o sistema de amortização de Gauss, né? E agora falamos sobre o SACRE. Então, nós tratamos de 5 sistemas de amortização. Eu acho que é suficiente aí para vocês pegarem essa visão de sistema de amortização, de aprender a fazer, a utilizar essa ferramenta. Utilizando o Excel é excelente, mais rápido, mais prático, porque ali você coloca as fórmulas, evita erros, né? Os saldos saem corretos, então, e muito mais ágil também, tá? Alguma dúvida?
Professora, não peguei muito, mas eu entendi, né? Já vinha o conteúdo aí de amortização da outra aula. Tá tranquilo. Você acha que você entrou meio atrasado, né, Michael? Eu estava já no andamento Sim. do Sacre. Mas a aula vai ficar gravada. Eu vou mandar para vocês. Quer dizer, os slides já estão disponíveis lá na sala de aula online. Eu vou deixar a aula gravada e essa tabelinha do Excel que eu utilizei para exemplificar os slides, eu vou mandar para vocês também. Então, ali tem as fórmulas. Clicando em cima, você vai ver de onde veio o valor, para onde vai, se é multiplicação, se é divisão, tá? Maravilha. E aí tem exercícios na sala de aula online para vocês fazerem. Maicon, dá uma animada na turma aí, o pessoal tem que estudar, gente. Vamos se preparar. Vocês são o futuro da nação, o futuro do mercado financeiro aí, as oportunidades são para aqueles que não desistem. Ah, professora, é verdade. Eu acho que é mais até o Valdemir aí que tava firme, né? E é igual eu falo, professora, eu cheguei naquele exato momento em casa, né? A gente sempre procura estar buscando aí, não é? Vamos falar que não sou perfeito, né? Aham, Mas tem que demonstrar algum interesse pessoal também, né? Pouca gente. isso. Porque fica difícil, né? Não assiste a aula e fica mais complicado de compreender o conteúdo, né? Bom, mas Verdade. tá. Tenham todos uma boa noite e até a próxima aula, tá? Boa noite. Boa noite, gente.